eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar com vocês de editora nova. Não é nova, mas é nova aqui no canal. Estou falando da editora Conrad, que trouxe nada mais, nada menos que Nas Montanhas do Terror, que é uma coletânea que promete deixar a gente um pouco assustados. Aqui a gente então vê os contos do Azumi sendo adaptados para mangá. E também uma coisa super legal e super nova assim do que a gente tem visto lançado no Brasil é que cada conto conta com um mangaka diferente. Então a gente tem desde o Junji Ito, famosíssimo, até outros que a gente nunca viu aqui no Brasil. E é sempre legal a gente ver coisas novas, mangakas novos, pessoas com artes maravilhosas. Mas é aquele tipo de mangá que pode despertar um novo medo em você, que é o medo dos mistérios da montanha. O que a montanha esconde, quais seres inimagináveis estão ali à estreita, esperando você dar uma passadinha. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse mangá, vale a pena então a gente falar sobre essa edição física, para saber se vale ou não a pena ter essa edição física aí na sua casa também. O mangá, ele tem capa cartão com sobrecapa. Na sobrecapa tem a cor predominante vermelha, que também segue o padrão na lombada. E a parte de trás a gente tem uma pequena demonstração das artes dos mangakas de cada conto, junto também com a sinopse. Uma coisa bem banal, mas eu achei engraçada e eu quero pontuar aqui, é que tanto o código de barras como o ISBN foi colado com adesivo e não foi impresso em si na sobrecapa. Já a capa, ela é igual, idêntica à sobrecapa, só que com a cor predominante de azul e branco, então entre si não tem muita mudança. O papel é Polembol de 90 gramas e a arte é um pouco difícil de falar, já que a gente tem 5 artistas diferentes aqui. Mas cada um deles casam muito bem com cada um dos contos, sem deixar nem um pouco a desejar. Então mesmo que tenha uma mudança muito grande de uma para outra, assim, parece que combinou completamente com cada um deles. O mangá é um volume único pelo valor de capa de R$ 54,90, mas dá para você encontrar mais barato no site da Amazon. Agora falando um pouquinho mais do conteúdo em si, aqui a gente então tem 5 partes, cada uma com um mangaka. Sendo que uma das partes a gente tem a mangaka chamada Mimika Ito, e na verdade ela não tem uma história só. O mangá diz que são 5 histórias, porque são 5 partes. Mas uma das partes, que é a parte 3, na verdade tem 2 histórias, com o mesmo protagonista, é quase uma continuação, mas são 2 histórias diferentes e que inclusive o protagonista é quem mais, quem menos, que o Azumi, o cara que escreveu essas histórias. Então ele tá colocando umas histórias dele, que ele teve uma experiência que foi um pouquinho, ou 2 experiências que foram um pouquinho esquisitas, vamos dizer assim, meramente esquisitas. E aí eu achei engraçado que o próprio mangá diz que são 5 histórias, mas na entrevista que a gente tem entre o Azumi e a Mimika Ito, é falado que ela faz 2 histórias, então no total seriam 6. Mas, enfim, não vai fazer diferença nenhuma, é só uma curiosidade que eu queria dizer isso pra vocês. E começando a falar das histórias, na parte 1 a gente tem a arte de nada mais, nada menos que do Junji Ito. E aqui a gente vai acompanhar um grupo de alpinistas que acabam se reunindo e falando um pouco sobre o terrível acidente que aconteceu lá no monte com uma jovem que ela acabou falecendo. Só que enquanto eles vão contando essa história e outras histórias ali que falam ser parecidas, que talvez aconteceram com eles mesmos, eles começam a ver que tem alguma conexão entre eles que não era para ter existido, mas assim eles acabam descobrindo. A segunda parte conta com a arte de Daisuke Imai. Eu espero que eu esteja falando o nome de todos eles corretamente, mas aqui a gente vai acompanhar um grupo de montanhismo que acaba querendo subir a montanha quando está tendo uma nevasca. E aí eles começam a ver que não foi uma bela decisão quando um dos integrantes acaba desaparecendo. Já na parte 3, como eu falei anteriormente, a gente tem história com a Mimika Ito desenhando. E nessa, o roteirista, ele mostra uma das histórias onde ele ama colher cogumelos e ele fez o erro que agora eu percebi, já que eu nunca subi montanha, nunca fui fazer essas trilhas muito loucas, nem nada do tipo. Eu não sabia, mas você não pode ficar subindo olhando para o chão, você tem que subir olhando para cima. E ele subiu olhando para o chão, colhendo cogumelos, até que ele acaba se perdendo e achando algo que ninguém queria achar, nem eu, nem você,
Nem o próprio roteirista achou muito interessante esse achado nesse meio dessa montanha. E a segunda história dessa parte 3 é, de novo, o Azumi sumindo uma montanha, só que nessa, o bonito se perdeu novamente, porque azar pouca bobagem. Ele não pode se perder uma vez só, ele se perde várias vezes. E aí ele quer subir as outras várias vezes, mesmo tendo se perdido. Eu já teria entendido o sinal de que não era pra mim mais esse negócio, mas ele não. E quando ele acaba se perdendo nessa neblina, acaba que é uma esperança ou um desespero ele acabar encontrando alguém que também esteja perdido. Mas aí vale a questão. Às vezes é melhor estar perdido sozinho que perdido com uma outra pessoa que você não conhece. E é só isso que eu posso dizer sobre essa parte. Na parte 4 a gente conta com a arte de Akihito Yoshitomi. E aqui a gente acompanha um homem que vai acampar. Ele quer água fresca, quer sombra, quer paz. Ele quer aquela felicidade de estar sozinho, só com a natureza, quase como se fosse uma conexão. E enquanto ele está ali pescando, deitando, indo dormir, uma vez ele acorda. Ele começa a ouvir vozes de pessoas que ele nunca viu chegarem. E aí, meus amigos, tá maluco? Você tá no meio da mata e escuta vozes de pessoas que você não viu. É um mistério e um horror à parte. E a última parte é do Akemi Inokawa. E aqui existe uma lenda, um conto, uma história que as pessoas vão contando umas para as outras. Que se você subir certa montanha e nessa montanha tem um banheiro, você se olha no banheiro e se vê sem cabeça, exatamente, você vê o seu reflexo só que sem a sua cabeça, coisas que não são muito boas vão acontecer no seu futuro. Mas esse é o máximo que eu posso falar de todas essas histórias e como vocês veem, por isso é nas Montanhas do Terror, porque tudo tem a ver com montanha, acampar, escalar, é subir, é descer, é tudo nessa ideia. Então caso você seja uma pessoa que gosta de fazer isso, gosta de acampar, já vai ter um novo medinho desbloqueado em você. E essas histórias, elas são bem curtinhas, é um mangá bem pequenininho, então é o máximo que eu realmente posso falar pra vocês. E pra mim deu aquela impressão de história de marinheiro, sabe? Que eu quero dizer, aquelas histórias que são até um pouco mirabolantes, que vão acontecendo com as pessoas e vão sendo recontadas. Não é algo que eu estou falando que seja ruim, mas é um pouco despretensioso. É um tipo de mangá bem nichado pra acampar, subir, enfim, fazer essas coisas, montanhismo em si, que quem não é do montanhismo, pelo menos na minha concepção, não vai se apegar muito às histórias. Então esse é um mangá que eu achei legal, mas não é um tipo de mangá que eu falaria, nossa, você tem que ler muito, a não ser que você já goste da temática, e aí vai ser super interessante. Pra mim, ele ficou como um mangá que é interessante ler, é legal você conhecer outras artes que também vão estar ali no terror, mas, sei lá, ficou no mais ou menos. Mas essa é a minha pequena concepção. Me diga aqui embaixo pra quem leu o que você achou. Então é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Caso você queira adquirir esse mangá, vou deixar meu link aqui embaixo. E claro que você vai estar lá, você vai dar uma curtidinha, comentar, se inscrever e ativar o sininho, porque agora temos vídeo pra caramba pra sair nesse canal. E não vai ter mais demora, porque tudo vai ser imediato dessa vida. E não se esqueça de também recomendar para os seus amigos, porque a gente tem que fazer esse canal voltar à tona e aí eu preciso também da ajuda de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!